pessoal, meu nome é Lucas Israel, sou jornalista aqui do Diário da Região. Seja bem-vindo a mais um podcast da revista Bem-Estar. Hoje a gente recebe de maneira muito especial aqui a Isabela Camargo, jornalista e palestrante, e o Felipe Ferreira, que é o diretor de operações da EMAIS Urbanismo. Isabela, muito bem-vinda a Rio Preto, você é de São Paulo, mas seja muito bem-vinda aqui. Você foi uma das primeiras, talvez a primeira grande voz aí a falar a respeito de saúde mental de maneira mais ostensiva. O que te motivou a lançar esse manifesto em prol da criação dos EPIs assim, de saúde mental? Qual que foi o teu gatilho para isso? Tá, então vamos lá. Primeiro que é um privilégio estar aqui conversando com vocês. Eu conheci São José do Rio Preto graças a Felipe, né? Graças a EMAIS, que em uma das circunstâncias em que estávamos juntos lá em São Paulo, ele me disse: Isa, precisamos fazer uma conversa com a minha liderança. Vamos. E fomos construindo juntos. Que conversa é essa que uma jornalista pode fazer com lideranças de uma empresa de urbanismo? Uma conversa que todo mundo precisa, não só uma empresa de urbanismo. E por que eu, uma jornalista, vou falar de saúde mental? Eu não sou psicóloga, nem neurologista, nem psiquiatra. Eu sou jornalista, especialista em comunicação. O gatilho para tudo isso foi especialista em comunicação. Quando eu alcanço a principal emissora de comunicação do Brasil, eu tenho um problema de saúde. Aquele problema de saúde me faz, provoca um afastamento, ou seja, para o tratamento. E quando eu retorno desse problema de saúde, eu sou dispensada. Então, o meu caso ele não ficou público pelo adoecimento. O meu caso ficou público pelo comportamento da empresa pós-retorno médico. Tá? Aí sim, você pode traçar assim, um paralelo. Poxa, mas o que tem a comunicação com a saúde mental? Nesses últimos 6 anos, que foi desse episódio, né, do adoecimento e da demissão, nesses últimos 6 anos, eu tenho certeza que o problema da falta de saúde mental está na falta de comunicação. Então, eu preciso somar as minhas habilidades como comunicadora com as experiências que eu vivenciei e vivencio para tentar te explicar de uma maneira diferente como você pode preservar a sua saúde mental. Como você pode alcançar os seus objetivos sem prejuízos pelo caminho. Porque não adianta você ser o maior especialista em comunicação, trabalhar na principal emissora de comunicação e não se comunicar consigo. Então não adianta você alcançar os melhores lugares para trabalhar, com os melhores salários e não se comunicar consigo. Então, aí, avança isso para quem lidera pessoas. Como é que eu quero liderar pessoas se eu não consigo nem ter autorresponsabilidade sobre as minhas ações? Percebe? Isso tudo foi o que... Tudo isso vem sendo construído nesses últimos 6 anos. E quando você me pergunta já do manifesto, já é um avançar já da fita, né? Para quem é da época da fita, já é um avançar da história, em que eu cansei de ver tantos dados, sabe? Assim, ó, igual que eu tô aqui com, né, o Diário da Região. Eu vejo aqui dados em todas as notícias. Porque contra dados, eu não tenho argumento. Eu tenho dados. Então, eu cansei de ver tantos dados sobre a saúde mental e ficar de braço cruzado. E cansei também de ver as pessoas me dizendo assim: ai, mas isso é frescura, né? Nossa, mas isso aqui... Não vou perder tempo falando disso. Até porque, se você olha pelo retrovisor, você compreende porque muitas pessoas ainda veem esse assunto como, né, um tabu. Mas já passou da época. Já deu. Já tá cafona não falar sobre certos assuntos que envolvem a saúde mental. Aí, eu vejo os dados, tenho as experiências. Vamos, então, criar um movimento. Os EPIs da saúde mental fazem parte de um desdobramento da produtividade sustentável, que lá em 2020 eu comecei a desenvolver nas empresas. E por que é um desdobramento do movimento da produtividade sustentável? Porque se eu tenho riscos físicos, e as pessoas se afastam por adoecimentos físicos, mas eu tenho um dado que mostra que uma das 3 principais causas de afastamento do ambiente profissional são os problemas relacionados à saúde mental, eu te pergunto, cadê os EPIs da saúde mental? Pegou? Se então para riscos físicos eu tenho equipamentos de proteção, por que eu não tenho equipamentos de proteção para os riscos que podem me levar a problemas relacionados à saúde mental? Foi assim que eu lancei o movimento. E, Felipe,
em uma das minhas vindas aqui para São José do Rio Preto, comentei com ele. Falei, olha, eu tenho certeza que um EPI da saúde mental pode ser assim, assim, assim. Felipe foi, em dias ele testou, em meses, na verdade, né, agora já está testando, e isso vai se tornar normal com o tempo. E como são esses EPIs? Como é que o Felipe também pode entrar nessa conversa? Como que vocês desenharam, imaginaram esses EPIs? Imagina que, como a Isabela falou, né? A gente vai numa obra, ou se coloca uma bota, se coloca um capacete, um óculos de proteção. Então a ideia de trazer, acho que o primeiro momento foi trazer um EPI físico, algo mais tangível, né? Agora a gente está discutindo outros EPIs, né? Hoje a gente até comentou de outros, mas a ideia de ter algo tangível ali para o colaborador sentir que está mudando. Até o que a gente brincou, né? Imagina, hoje a gente coloca, após que o celular de nós três está no modo não disturbe. Porque a gente não vai atender uma ligação no meio aqui do podcast, porque não há nada mais importante. Mas o problema é que às vezes quando a gente está no ambiente de trabalho, o do outro é sempre mais importante com a gente. Então, até trouxe o exemplo aqui, mas a ideia é da gente trabalhar realmente com isso. Eu poder me colocar indisponível em certos momentos, ou porque eu preciso de foco, ou porque simplesmente eu preciso daquela pausa. Eu nem avançaria na questão da pausa. Eu vejo este EPI, por exemplo, como uma sinalização visual para algo que eu preciso para executar meu trabalho. Eu preciso de concentração. Quantas pessoas que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando, que precisam de concentração? Então, se eu preciso de um objeto que mostre eu estou ocupado, não posso falar, ou estou disponível, agora eu posso falar, é porque a gente está interrompendo demais as pessoas. Percebe? E aí, Felipe, conta só de onde veio essa ideia. O que a gente estava conversando, né? Quando a gente vai numa churrascaria, normalmente a gente vai para comer até passar mal, né? Exatamente. Daí a gente deixa no verde ali, né? A gente deixa no verde, a gente nem esquece, nem lembra que tem o vermelho. Até uma hora que deu. Até uma hora que deu, que daí você fala assim, quero a conta, quero o café, e você coloca no vermelho porque você não aguenta mais a pessoa passando com carne. Só que a verdade é que, a hora que a gente foi traduzir esse EPI no dia a dia de trabalho, ficou muito óbvio a funcionalidade, porque ele é simples, prático, baixo custo de implantação, então nenhuma empresa pode falar. É caro. É caro. Até a gente brincou hoje no treinamento, né? O Júlio te perguntou por que a gente não patenteou. Eu acho que o que é bom não é para ser patenteado. O foco que a gente quer é que as empresas usem. Porque o impacto que isso vai gerar no colaborador é muito maior do que a mais tem a ganhar. Então, acho que o que a gente tentou trazer aqui foi tangibilizar o que todo mundo está no limite. A gente precisa definir esse limite. Né? Exato. Agora, quando nós estamos falando de dores que sangram, é mais fácil eu criar um EPI. Então, para decibéis acima de um número X, eu preciso de um protetor auricular dentro de uma fábrica. Né? Nós estamos aqui num polo aqui do jornal. Provavelmente, quando as impressoras estão ligadas, Sim. Os profissionais usam protetor auricular. Sim. Deu para entender. Se o risco é nos meus olhos, eu preciso de óculos. Deu para entender. Se eu tenho um risco de queda na minha cabeça de algo, eu uso um capacete. Deu para entender. Para que é isso aqui? Para eu não ser interrompida. Para que a minha saúde mental seja preservada, para que eu consiga executar aquilo que eu me comprometi a fazer. Mas nós vivemos em um mundo que se normaliza tanto as interrupções e que o que eu tenho para te falar é mais importante do que você está fazendo. Então espera um pouquinho, para o que você está fazendo, eu vou te contar. Nossa, o fim da novela ontem, menina. Você entendeu? Então, quando nós não respeitamos o tempo do outro, significa que você também não respeita o seu. E aí quando você vai defender, pedir para respeitarem o seu tempo, eu te pergunto, você também está respeitando o seu tempo? Você está respeitando o tempo do seu colega? Então isso foi uma ideia simples e, por mais óbvia que pareça, precisa de prática. Hoje, quando eu cheguei na empresa, elas não sabiam que eu ia lá. E eu cheguei, eu vi, né, virado assim algumas mesas, eu falei, escuta, tá funcionando? Me conta como é que tá sendo, né? E elas me disseram, eu falei, você não tá falando isso aqui porque eu tô aqui não, né? Eu falei, nem sabia que você vinha, Isabela. Sabe, o quanto isso tá sendo importante para o atendimento pós-venda, por exemplo. Porque senão a pessoa tá atendendo um cliente e aí chega alguém para interromper. Não, mas eu tô falando. Ou seja, eu estou com o telefone atendendo um cliente, eu ainda preciso dizer.
Ou até com o fone sem nada, É. só pra fingir que você tá escutando alguma coisa pra alguém não te interromper, né? Sim. E acho que o que acaba ficando bonito, né, Isabela? Hoje todo mundo começa a querer trabalhar até 10 horas da noite porque é bonito. Mas o que a gente veio conversando de produtividade sustentável não tá de trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, mas tá muito de você otimizar o tempo. E acho que os EPIs também entram nisso. Sim. Da gente conseguir otimizar nosso tempo e respeitar o nosso tempo. Falando nisso, como é que vocês sentaram, como é que vocês conceberam esse programa dentro da IMAIS? Porque é claro que a Isabela está falando das ideias, do embrião, mas como que está sendo, como foi, né, essa conversa entre vocês e fazer esse salto das ideias para execução de fato, como é que foi conceber esse programa? Até o que a gente está na camiseta, né? Desacelerar para a gente continuar evoluindo. O nome do programa, né, que a Isabela veio para ajudar a gente, chama Evoluir. Porque a gente entendeu que o que a gente precisava na nossa liderança não era treinar. A gente nem pode falar que a gente ia treinar, porque eu estaria falando que eu sou melhor que o outro, né? A ideia é da gente evoluir junto como liderança. Então trazer a Isabela vem para somar nesses pilares que a gente tem de construção, onde a gente fala de comunicação, né? Uma comunicação limpa, não violenta, uma comunicação que cria assertiva e que cria um ambiente, né, de segurança psicológica que a gente hoje não encontra nas empresas mais, né? A gente encontra empresas falando de resultado, que a gente precisa trazer mais resultado, e daí as pessoas têm aquela frase que é triste, né? Ela fala: a empresa me vê como um número. Porque é assim que a gente se sente quando a gente acaba sofrendo como uma demissão. E não adianta a gente falar que a gente vai criar uma demissão humanizada, porque isso não existe. Entregar um chocolate. Vou dar um chocolate, eu vou gastar 3 horas, ou a demissão ser por WhatsApp ou ser por e-mail. Eu acho que o canal, eu acho que o importante é, enquanto a gente está como empresa, a gente ter uma liderança que cria um ambiente saudável. O que a gente entendeu, né, mais é que não adiantava eu treinar todo mundo, porque o impacto da liderança no dia a dia de todos os colaboradores é muito maior. Então a gente trouxe isso para dentro de casa. E a construção, ela foi acontecendo. Então, primeiro eu converso com todos. Suspeitamos que aqui a gente precisa falar disso. Falamos disso. Opa, tenho certeza agora que a gente precisa falar desse assunto com esse grupo. Agora é esse grupo. Por quê? Eu ou qualquer outra pessoa que vai facilitar esse assunto, se chegar com uma receita pronta, não vai funcionar na sua empresa. Porque você vai estar vivendo dores naquele momento diferentes das dores da outra empresa, da outra. Existem dores universais. Mas eu preciso falar o que as pessoas estão precisando ouvir naquele momento. Então eu não posso dizer: agora nós vamos começar por este caminho. Então nós começamos falando de produtividade sustentável, depois falamos sobre gestão do tempo, terminamos falando sobre comunicação assertiva. Existe um fio condutor. Eu preciso indo em etapas nessa conversa. Não é de um dia para o outro que eu vou mudar crenças que podem ter sido funcionais no passado, mas agora os tempos são outros. Ponto. Percebe? Na questão dos EPIs da saúde mental, eu tive esse insight a partir, então, de ver tantos dados e cansei de ficar de braço cruzado. Eu falei, bom, então eu como comunicador eu posso juntar esses dados e provocar. Eu posso promover pensamentos para a evolução dos equipamentos de proteção individual. Se a gente olhar para a história, desde que Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, até a oficialização dos EPIs, foram cerca de 40 anos, para riscos físicos. Então você imagina para riscos que eu não estou vendo. Porque o adoecimento mental não sangra. Então eu posso estar na frente de um computador, ou seja, sem risco nenhum aparente, físico, mas eu também posso adoecer. Se eu não souber os meus limites, se eu não tiver direito à desconexão, se eu não tiver direito a me concentrar. Então, eu lancei um manifesto, se você quiser depois ler, www.episdasaudemental.com.br. Lá eu coloco algumas diretrizes, não inventei a roda, eu só estou ali sintetizando várias informações que estão muito perdidas de OMS, OIT, ONU, fora o Ministério da Previdência, fora o INSS, ou seja, são dados. E aí, se você, mesmo diante desses dados, achar que isso é desnecessário, que isso não vai ser importante para a sustentabilidade do seu negócio, ok. Mas nós estamos falando de perdas humanas e financeiras. Então, se você não quiser olhar para o lado humano do seu time, vai afetar, vai impactar o resultado.
pelo número de turnover, o número de afastamentos, o número de desligamento e a sua reputação. Percebe? Sim. Então, se você não olhar para os EPIs da saúde mental, você não está olhando para a sustentabilidade do seu negócio. E dentro desse seu manifesto, quais são aquilo que você entende que são os pilares desse manifesto? Nós temos responsabilidades, nós temos direitos e deveres de todos, tanto do CNPJ quanto do CPF. Assim como eu também tenho nas indústrias hoje a oferta de EPIs e, mesmo assim, placas dizendo que é obrigatório o uso de EPI. Então, eu preciso despertar o interesse da liderança em atualizar certas ideias e preciso despertar o indivíduo para a autorresponsabilidade. Porque não adianta também eu oferecer e o funcionário não usar. De novo, eu não mudo cultura de um dia para o outro. Cultura a gente muda a longo prazo. E mesmo assim, mesmo com todas as pessoas querendo mudar a cultura, eu ainda vou encontrar resistências. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Eu acho que o foco do EPI, na verdade, não é o EPI obrigatório hoje, né? Então a ideia é desse EPI estar disponível. Acho que o que a gente tentou fazer, né, mais é criar a disponibilidade dessas ferramentas. Acho que esse é o maior diferencial que a gente vai ter. É como a Isabela falou, a transformação de cultura vai vir pela utilização. E vocês encontraram algum obstáculo na utilização deles? Algumas pessoas que ficaram mais receosas no começo ou não? O que o pessoal me trouxe era, Felipe, eu coloco ali, tá ocupado, não posso falar. E a pessoa para do meu lado e fica vendo se eu realmente estou ocupado. Porque o tempo dela, ela entende que é mais importante que o seu. O que a gente tem que fazer? Reforço, reforço, reforço. A mudança de cultura vai vir da pessoa entender que eu respeito tanto o meu tempo que ela também vai precisar respeitar o meu tempo. Até a gente brincou que a gente usou a escassez, né, Isa? Sim. Porque eu não dei para todos os líderes. Eu dei um modelo mais simples e eu deixei o pessoal usar. Quem usava ia ganhando o modelo mais bonitinho, atualizado. E os gestores que usaram muito, a gente começou a disponibilizar para o time. Você fala, poxa, Felipe, mas por que você não entregou para todo mundo? Não é melhor todo mundo usar? As pessoas às vezes não querem usar. Porque elas nem sabem o quanto elas precisam disso. Uhum. Elas acham que ela está sendo menos produtiva falando que não está sendo acessível. Não sabe o risco. E quando a gente está falando de saúde mental, dos EPIs da saúde mental, eu também estou trabalhando a educação no tema, porque muitas pessoas nem sabem que essa quantidade infinita de interrupção, neste caso, vai afetar o resultado. Então, por exemplo, como é que é na prática? Eu estou aqui, eu estou lendo esse jornal. Estou no verdinho, estou disponível, agora eu posso falar. Então, se alguém me interromper, eu posso parar a leitura. Agora, se eu estou no vermelho, né, com o ladinho vermelho, dizendo eu estou ocupada, não posso falar agora. Eu estou concentrada, estou aqui, tá, gente? Para quem está só ouvindo, eu faz de conta que eu estou digitando um texto. Eu preciso entregar esse texto em meia hora. Já está no vermelho. Se alguém vem me interromper, não precisa ficar parado do lado. Eu não preciso olhar. Ou seja, eu já estou me comunicando. Por isso que eu disse, o problema da saúde mental está na falta de comunicação. Só que a comunicação não é só de quem fala. É uma troca. Então, todos precisam estar a fim de mudar a cultura. EPIs da saúde mental, do CNPJ, primeira coisa, letramento da liderança para segurança psicológica, assédio e outros temas. Depois, direito à desconexão. Como assim? As pessoas vão poder se desconectar? Elas devem. Terceiro, flexibilidade. São três coisas que não exigem grandes investimentos. É só realmente uma disponibilidade interna de mudar. Tá? EPIs individuais. Primeira coisa, a empresa me oferece plano de saúde. Plano de saúde é plano de saúde, não é plano de doença. Eu vou esperar adoecer para usar? Eu estou fazendo a minha parte como indivíduo, eu estou cuidando da minha saúde? Saúde. Obrigado. Né? Não adianta eu reclamar das obrigações se eu estou perdendo tempo com as distrações. Então é autorresponsabilidade na prática, acima de qualquer coisa. E se as pessoas falam que não é trazer resultado, olha a quantidade de tempo que a gente perde todo dia sendo interrompido. Que isso? Tendo que voltar para um trabalho que a gente estava concentrado. Então, como eu falei para eles, 80 centavos o custo de fazer uma bolacha. Se a gente fizer em quantidade, cai isso.
quanto que isso vale se você já economizar 5 minutos do seu trabalho no dia. Então, o retorno do investimento está aqui, está feito. Agora, os outros ganhos indiretos que a gente gera, como de ter o limite, do colaborador poder se desconectar e poder focar. Imagina você terminar um dia de trabalho e você falar, eu entreguei tudo que eu queria hoje. Você já sentiu isso? Já E como você se sentiu no final desse dia? Bem melhor. Agora, quantos dia dias você terminou e você falou, não entreguei nada? E se a gente parar para pensar o porquê que a gente não entregou nada? Porque a gente foi interrompido. Então a ideia desse EPI é da gente conseguir ter um controle mínimo da nossa agenda. Teremos outros, tá? Sim. Teremos muitos outros, assim como já existe na indústria. Uma indústria de carne, eu não tenho os mesmos EPIs que uma indústria civil. Uma indústria têxtil, eu tenho certos tipos de EPI que uma outra indústria não precisa ter. Então, estes EPIs serão adaptados ao ambiente, assim como os EPIs para a saúde física. Só que veja só, agora eu vou trazer mais uma provocação aqui para todos. Nós ainda estamos recortando saúde mental e saúde física, tá? Sim. Mas, se eu te perguntar assim, o nosso físico começa onde? Do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Da cabeça para baixo, sim. Olha! Então, quando eu estou falando de saúde física, eu também falo da saúde mental. E quando eu estou falando de saúde mental, eu também estou falando da saúde física. Para mim, saúde física e saúde mental é redundância. Nós estamos falando de saúde. Mas por que eu ainda preciso recortar? Por que eu ainda estou falando de EPIs da saúde mental e saúde física? Porque no passado, a medicina nos fatiou por uma questão pedagógica. Mas já está na hora, nós já estamos em 2024, de compreender que, assim como eu como muito, afeta o meu estômago. Assim como, se eu fizer muita atividade física, eu não vou conseguir andar no dia seguinte. Tá, e você acha que se você ficar conectado 24 horas por dia, trabalhando ou não, isso não vai trazer uma consequência? Vai. Vai. E como vai? E as empresas, principalmente você, Isabela, que está com a EMAIS, mas a gente tem também outras empresas, como você mesma citou, e tem também os órgãos públicos. Sim. Como é que esse pessoal pode trazer esses conceitos para dentro da empresa ou do órgão público? Pronto. Os EPIs da saúde mental são para a humanidade. Então não é uma empresa X ou empresa Y, não, é para a humanidade. Eu estive recentemente na Câmara dos Deputados para falar sobre saúde mental lá em Brasília. Quando acabou, cheguei pro chefe da comissão de trabalho e falei, Lucas, vem cá. Você precisa começar a criar limite nisso aqui, gente. É um tal de abre porta, fecha a porta e sobe lá e tira foto e tal. E ele falou, mas Isabela, sempre foi assim. Antes não tinha telefone, agora você tá falando e vem uma pessoa e faz foto assim com você. Tá? Então, eu falei pra ele, falei assim, olha, você me chamou aqui pra falar de saúde mental, eu já estou te trazendo uma questão prática. Precisamos criar limite. Dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo. Imagina em outros locais. Então, se isso aqui pode funcionar na EMAIS, pode funcionar em qualquer lugar em que eu tenha pessoas trabalhando que precisam de concentração. Olha, percebe? Então, eu não vejo distinção. Órgão público, órgão não público, uma empresa X, uma instituição. Todos os lugares em que eu tenho pessoas que precisam entregar resultados, elas precisam se concentrar. E quanto mais eu estabelecer regras claras de conduta, e eu acho que só os limites garantem a liberdade, tá? Quando eu falo de regra, a pessoa fala, já vai querer colocar regra. Não, é justamente para você ter liberdade. O direito à desconexão é fundamental. A não ser que você se formou em medicina e você fez um juramento que você vai ficar disponível o tempo inteiro. Mas você não tem como ficar disponível o tempo inteiro. Você vai ter que formar ou trabalhar num time em que, ok, Felipe hoje trabalha, Isabela descansa. Isabela trabalha, Felipe descansa. Percebe? Nós estamos falando de comunicação. Como que eu estou comunicando o que eu preciso com o meu time. E não importa qual seja. E o EPI acho que traz isso também, né, Isa? Ele traz de eu comunicar como eu estou me sentindo Exato. naquele momento. Exato. Esse e outros EPIs, na verdade, eu acho que a ideia é ele comunicar o que eu, como indivíduo, tenho para o ambiente. E que melhor forma de eu não ter que ficar verbalizando o que eu preciso ou quero a cada momento pro outro, né? Teve aqui em São José do Rio Preto uma reguinha que se colocava assim em cima do computador para medir a emoção. Como eu estou hoje, e aí passava assim uma janelinha. Eu já vi essa régua, mas eu não vi aqui, mas já vi. Tá. Então, isso inclusive
esse modelo de régua, não sei se você que está acompanhando consegue visualizar, mas era uma réguinha de papel em cima mesmo do laptop ou da CPU, em que você colocava como está a sua emoção naquele dia. Você está mais deprimido, você está alegre, você está triste, você está cansado, etc. O Google usou isso. Eles tiveram uma redução de problemas tremendo. Não vou lembrar agora o número dessa amostragem, mas uma questão simples. Então, eu não preciso de uma lei que vai definir é obrigatório o uso deste EPI. Eu, como líder, eu, como gestor de qualquer área, posso considerar, será que se eu fizer então uma placa aqui você vai usar? Vamos experimentar? Sabe qual é o risco de você experimentar? De dar certo. Exatamente. De você conseguir, de fato, fazer com que as pessoas tenham limites e se respeitem. E até ampliando um pouquinho isso e aprofundando nesse papel das lideranças, como é que qual é o papel de cada um? Você disse de dar segurança contra assédio, né, de proteger, letramento, dar o letramento aí, principalmente para as lideranças, na construção dessa cultura dentro das empresas, porque a gente lê obras, né? Eu mesmo li na semana retrasada um livro do Pedro Janot, ex-presidente da Azul, falando justamente sobre construção de cultura dentro de uma empresa. É claro que no caso dele era muito mais amplo, mas agora a gente está falando dessa cultura de respeito ao próximo, né? De respeitar o tempo das pessoas, mas também respeitar a mente das pessoas. Como que é o papel de todos Eu acho que só tem que tomar um cuidado de personificar a responsabilidade. Se todo mundo acho que acompanhou a mudança de presidente do iFood agora, né? O Barreto tá assumindo. O Barreto mesmo falou. Ele falou, eu tô entrando numa cultura que ele já vivia. O que muda na empresa? Vai mudar? A cultura é a mesma. A cultura não é criada por um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Ela é criada pelo ambiente. E o ambiente é formado por muitos colaboradores. O único papel da liderança que ela tem no dia a dia é ser exemplo. Se ela é o exemplo, naturalmente isso vai refletir na cultura. Mas eu acho que cada empresa tem uma cultura específica. Não dá para a gente personificar e falar que tem uma cultura perfeita, porque a segurança psicológica ela existe em diversos ambientes. Igual a gente falou, um plantão médico, eu não vou poder falar, você pode ir agora lá atender. Eu não vou ter uma comunicação mais empática. Eu vou ter, às vezes, uma comunicação que alguém está entrando ali para eu realmente socorrer. Então, o que vai ditar realmente? É a liderança saber aplicar no dia a dia aquela cultura de uma forma que cada um possa participar. E existe algum obstáculo com as lideranças que vocês tenham testemunhado ou que eventualmente queiram falar? Porque a gente sabe que tudo vai ter obstáculo, desde como você mesma qualquer disse. Mudança. Qualquer mudança, desde o nível mais baixo ao nível mais baixo, pode encontrar algum tipo de resistência. O que vocês encontram e contornam ou resolvem? Ótima pergunta. Eu vou falar em outras empresas, tá? Já levei o movimento para empresas de todo o Brasil e Estados Unidos, África e Europa. Estou muito convencida que nas empresas em que essa conversa não é um voo de galinha, ou seja, não é um voo pequenininho e cai, né? Ou seja, só uma palestra, só no raso, as empresas que já entenderam que cuidar da saúde mental faz parte da estratégia dos negócios é porque o líder viveu na pele algo muito sério relacionado à saúde mental ou alguém muito próximo. Então eu tenho pessoas que... eu atendo um banco quando o diretor de RH disse que ele viveu depressão e ele usou o recurso da instituição para se tratar, etc. O que aconteceu com ele? Hoje ele é vice-presidente. Então, ninguém me contou, eu vivi ele se colocando como vulnerável. Olha, aconteceu isso comigo. Então, o fato dele ter vivido na pele uma depressão fez com que ele encarasse o tema
com maturidade, opa, vamos resolver. E vamos ampliar isso para todo mundo. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo em que o filho de um diretor tentou o suicídio. Opa, nós vamos trabalhar então isso aqui. Então, o que eu vejo? Muitas empresas ainda agindo depois da dor. Mas não precisa. Antes da dor, você já vai ter outros indicativos. Quais são eles? Absenteísmo, presenteísmo, próprio turnover, a própria reputação, a própria pesquisa que você faz de clima. Agora, muito cuidado com pesquisa de clima, tá? Porque pesquisa de clima que você demora mais de 6 meses para fazer, você vai ter dados de um ambiente que não existe mais. É igual você querer ir para Salvador no próximo verão e pegar a previsão do tempo do verão anterior. Não vai funcionar. Então, muito cuidado. Também, nem todos os dados vão te levar para o caminho mais correto da prevenção ou do tratamento ou da reabilitação. Então, respondendo a sua pergunta, as empresas, a maior parte das empresas que eu convivo é porque os líderes, os tomadores de decisão, estão vivendo na pele problemas relacionados à saúde mental. Então, agora não dá mais para deixar para lá. Não dá mais para esconder o problema. Não dá para fazer de conta que não está acontecendo. E acho que foi isso que eu acabei sentindo. Eu senti na pele. Então, quando eu fui conversar com a liderança, foi um sentido de todo mundo normalizar aquilo. Normalizar que também estava sentindo aquilo, que estava passando por aquela situação. Às vezes não dependendo de ser no ambiente de trabalho, mas por outros contextos. E o que eu percebi foi, se está todo mundo assim, o quanto a gente poderia ser mais produtivo como empresa. Se está todo mundo nisso ou discutindo, e eu acho que a gente criar um ambiente onde a gente possa conversar, a gente vai criar um ambiente onde as pessoas podem ser individuais. A gente fala de saúde mental, mas acho que não tem como a gente fugir do tema de diversidade e inclusão. A gente fala de tantas coisas, mas a gente não consegue olhar o colaborador como um indivíduo único. E a gente não consegue criar um ambiente que acolha ele, independente do que seja. Então, acho que isso é o que a gente está tentando trazer na EMAIS. Como a Isabela falou, é no simples, é no rápido, é na implantação, a gente vai errar. Pode ser uma coisa que não vai funcionar, amanhã eu vou jogar no lixo, mas a gente está tentando. E o que a gente espera, o que a gente vem, o que eu acompanho a Isa e tento ajudar o que eu posso para a gente forçar esse movimento, é porque eu acho que as empresas ainda vão sentir na dor. E eu acho que a gente não precisa sentir na dor uma coisa que a gente pode aplicar no dia a dia de forma simples e que vai trazer um resultado gigantesco para cada pessoa, de você poder se sentir único e você poder se sentir parte daquela empresa e ser aceito. Então, o papel da liderança para mim é incluir. E não, igual a Isabela falou hoje no treinamento, né? Comando e controle. Comando e controle. Esse modelo já pode ter funcionado no passado, mas agora não funciona mais. E vocês disseram sobre a personificação, né? Não personificar. Agora eu vou perguntar para o Felipe, mas eu vou precisar. Como é que está sendo trabalhar com a Isabela nesse projeto? Eu acho que... Quer que eu saia? Acho que não. Tipo, zero segurança psicológica, né? Eu acho que vem da forma que a gente se conheceu. Eu agradeci a Isa pelo que ela tinha me ajudado no momento que eu senti que eu precisava de ajuda. E daí eu acho que tem um papel importantíssimo as pessoas que influenciam as outras em redes sociais, porque elas não entendem a amplitude que elas estão gerando. Então, trabalhar com a Isa está sendo de conseguir trazer o que eu enxerguei como positivo que eu estava vendo ela trazer para o Brasil, e eu ver Rio Preto ainda não olhar isso como um tema latente. A gente ainda tem a percepção em Rio Preto de uma coisa muito distante que está acontecendo em São Paulo. E eu acho que o que a gente entender é que é uma coisa que já está aqui. E eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante da gente ser pioneiro e trazer isso para mostrar para os outros. A gente tem um ambiente ótimo. Olha a cidade que a gente vive. A gente não tem trânsito igual São Paulo. Pode o pessoal falar, mas não tem. Então não tem os aspectos de ambiente que vão amplificar algumas coisas. Que contribuem para um prejuízo da saúde mental. Então, eu tenho um ambiente propício, eu tenho um ambiente que a gente consegue gerar e eu tenho uma liderança que começa a querer falar desse assunto. O que eu acho que até a Isabela me perguntou hoje, né? A gente atingiu o objetivo? Eu falei, para a minha expectativa, sim. Porque a minha expectativa era as pessoas conseguirem normalizar a conversa que eu preciso prevenir saúde mental. Não tomar remédio, não tentar conversar do que aconteceu com o outro. Eu preciso prevenir. E eu acho que daí com isso a gente começa a criar um ambiente que não é perfeito, mas começa a ter uma vantagem competitiva. O que eu acho que eu posso falar para as outras empresas a EMAIS está fazendo.
naturalmente o que eu venho sentindo no mercado é que tem muito colaborador que hoje não sai por causa do salário, porque tem um ambiente mais seguro. A gente consegue tirar pessoas de outras empresas, porque elas veem tudo isso que a gente está criando, além do que a gente consegue manter um crescimento grande da empresa. A gente vem ganhando representatividade na cidade por resultado, mas com um ambiente que não é destrutivo. Eu não estou deixando os colaboradores no caminho para eu criar a empresa que a gente quer criar. Com certeza. E, Isabela, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre como vai ser essa agenda de lançamento aí do manifesto? O que os participantes podem esperar dessas discussões, desses painéis? Sim. Primeiro que o Felipe trouxe chama-se Soma. A solução dos nossos problemas nem sempre eu vou conseguir sozinho. Então, de repente, eu preciso chamar alguém de fora. Nesse caso, Felipe, nós nos encontramos em um evento em que falávamos com pessoas de recursos humanos e saúde. E aí Felipe veio, Isa, vamos pensar junto? Vamos pensar junto. Tem outras Isabelas por aí, outras facilitadoras nesse assunto, provavelmente. Então, o que eu quero dizer, está vivendo alguma situação que precisa de ajuda? Aceite ajuda. Não queira resolver tudo sozinho. Primeiro passo. Segundo passo. O que eu posso somar com a Isabela ou com quem quer que seja? Quem vai procurar o Felipe? Felipe, vem cá, o que a gente pode fazer? O que você fez que deu certo? Porque todo mundo entra no LinkedIn, ou entra no Instagram, ou entra nas redes sociais para um monte de coisa. Mas é na hora que é para trocar uma ideia, né, de adulto, de troca mesmo, de mentoria, evita. Então aproveitem as redes sociais para esse tipo de troca. Por que eu estou dizendo isso? O que eu criei não é para mim. Eu só começo o manifesto em prol da criação dos EPIs da saúde mental. Onde isso vai parar vai depender da disponibilidade de quem quer falar sobre o assunto. Assim como os EPIs da saúde física. Os EPIs da saúde mental, nós estamos começando a construção agora. Pode ser que essa simples bolacha inspire outras empresas, e aí quem vai dizer se isso vai funcionar ou não é o tempo. E a minha disponibilidade em usar. E ouvir as pessoas, está funcionando? Não está funcionando? O que você pode fazer para funcionar? O que você sugere que pode funcionar? Porque a solução do problema está no problema. Só que para isso eu preciso ter disponibilidade para ouvir a pessoa. A gente falou aqui um monte sobre comunicação, sobre segurança psicológica. Segurança psicológica foi um termo criado pela professora Amy Edmondson de Harvard na década de 90. Eu recomendo um livro chamado A Organização Sem Medo, em que ela estuda centenas de empresas que ou faliam ou prosperavam. O que ela descobriu? Que forma que elas lidam com o erro. Então, aquela empresa onde há comunicação, em que o erro foi tratado de forma pedagógica, as empresas crescem. As empresas em que o erro é tratado de forma punitiva, em que eu não tenho comunicação, em que é na base do medo, eu não tenho negócio, eu não tenho resultado, eu tenho falência. Isso a professora Amy descobriu na década de 90. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é segurança psicológica na prática. Não é só responsabilidade do líder. É de todos. O líder começa, mas todos precisam se habilitar nessa comunicação. Perfeito. Isabela, Felipe, muito obrigado. Deixo aqui o microfone, o espaço aberto, se vocês quiserem fazer alguma consideração a respeito desse papo tão importante pra gente. Acho que eu quero agradecer o espaço e a disponibilidade da Isa, né, da gente poder falar nesse assunto, porque acho que a ideia desse movimento é a gente poder compartilhar e fazer, como você falou, somar, trazer mais gente para entender que isso é um movimento que, se a gente não fizer, os colaboradores vão fazer, né? Eu brinco, se vai ter uma revolução, é melhor eu estar à frente fazendo parte dela. Fazendo parte dela. Então é uma revolução que eu acho que vai acontecer no ambiente de trabalho. O foco da EMAIS tá se colocando nisso é porque a gente entende que ou a gente faz parte ou a gente vai sofrer essa revolução. Então acho que a gente fazendo parte, o impacto de trazer gente boa, de criar um ambiente melhor para todo mundo. Produtivo. Eu acho que vai ser esse o foco. Quando a gente está falando de produtividade, é o seguinte, não dá mais para bater meta e bater nas pessoas. Porque depois de uma meta vem outra meta. Isso é um fato. Então, se eu como líder preciso lidar com equipes, eu preciso saber como eu vou lidar com essa equipe e como eu posso despertar a autorresponsabilidade dela também. Senão vai ficar muito pesado para o líder ou vai ficar muito pesado para o liderado. Então, todos têm direitos e deveres. Sabendo disso, o que eu faço? Como que eu faço? Então, deixa eu usar os recursos que eu tenho também a favor de uma atualização de ideias. Se você quiser entrar em EPIs da saúde mental, você vai ver o que eu estou dizendo ali e os dados que tem ali. Então, é só somar.
dados com as suas percepções. Aliás, até com outros dados que nós já temos sobre o Brasil, seu país mais ansioso, o segundo mais estressado e o quinto mais depressivo do mundo. Isso traz o quê? Perda. Para quem? Para todos. Perda de todos os ângulos, especialmente financeiro. Então não dá mais para fugir desse assunto. Eu sugiro, então, se você puder, episdasaudemental.com.br. Nas redes sociais eu estou com Isabela, com Z e 2 L's Camargo Real. Ali dá pra gente trocar bastante e continuar, né, nessa história. Perfeito, muito obrigado. E para você que acompanhou esse nosso papo, se quiser escutar tanto esse podcast novamente quanto outros, é só curtir as redes sociais do Diário da Região, seja pela revista Bem-Estar ou pelo jornal Diário da Região. Grande abraço e até lá!